Bom dia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 10, versos 32 a 52. Marcos capítulo 10, versos 32 a 52, dando sequência na nossa exposição de Marcos. Quem está visitando a gente hoje aí, a gente tem seguido o livro de Marcos desde o início. E chegamos aí no capítulo 10, falta pouco. 10, 32 a 52. Todos acharam? Eu vou ler aqui, você acompanha a leitura, por favor, na sua Bíblia, então. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, zombarão dele, cuspirão dele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Até aí o texto dessa manhã que a gente vai meditar. É dito, gente, que um pregador não deveria pregar aquilo que ele não vive. É esperado que quando você está no púlpito, é bem conhecido esse dito popular, você tem que pregar aquilo que você coloca em prática. Se você não vive aquilo que você prega, você não deveria pregar, é o que o pessoal normalmente diz para esses que têm aí a tarefa da pregação. O próprio Jesus Cristo foi um exemplo disso. Quando Lucas está escrevendo o livro de Atos, ele escreve em Atos 1:1, em meu livro anterior, Teófilo, escrevendo a Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazer e ensinar. Paulo, da mesma maneira, poderia chegar para a igreja de Éfeso, em Efésios 5:1, ele pode dizer a eles: sede imitadores de Deus.
Porque Paulo era um imitador de Cristo. Aos Coríntios, em 1 Coríntios 11:1, Paulo disse: tornem-se meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Por isso que Paulo podia exigir para que eles fossem imitadores de Deus, porque próprio Paulo era um imitador de Deus. Pregar e viver, assim deveria ser. Mas o que você faz quando você tem o verso 43 e 44 aí na sua Bíblia e você tem que pregar ele? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Como pregar e viver quando você tem um verso 43 e 44 e a gente tem essa manhã essa incumbência de chegar perante a igreja e pregar passagem como essa? Se a dificuldade da semana passada e o texto que a gente tinha semana passada era porque talvez alguns tinham passado pelo constrangimento do divórcio, a dificuldade que nós temos nessa semana, nessa passagem, é porque todos que estão aqui, de uma maneira ou de outra, lutamos contra o nosso maior inimigo chamado orgulho. Então, como pregar sobre humildade? Se é necessário viver para pregar, como fazer isso? Alguém aqui se habilita essa manhã a assumir o púlpito? Se temos que viver e pregar, quem se habilita essa manhã a assumir o púlpito perante a igreja e falar: eu posso pregar sobre humildade? Se é dito que humildade é aquilo que, se você assume que tem, você perdeu. E nós temos hoje perante nós as palavras de Jesus falando: olha, vocês têm que ser servo, vocês têm que ser escravo, e nós temos que pregar isso essa manhã. Aqui eu peço ajuda para C.J. Mahaney, que escreveu no seu livro Humildade, Verdadeira Grandeza, da editora Fiel. Olha o que o homem que escreveu a respeito da humildade diz logo na sua introdução. Escrever sobre humildade é uma experiência humilhante. Quem quer se oferecer para escrever sobre esse assunto? Eu não quero, e ele está escrevendo um livro sobre isso. Enquanto eu finalizava este livro, por incontáveis vezes fui levado a pensar: seu idiota, por que você concordou em fazer isso? Eu poderia diverti-lo por horas relatando os comentários, as expressões faciais das pessoas, talvez vocês tenham essa expressão hoje comigo, das pessoas quando ouviam que eu estava trabalhando material com esse título. Se eu encontrasse alguém que presumisse ter algo a dizer sobre humildade, automaticamente eu o consideraria desqualificado para falar do assunto. Então deixe-me esclarecer desde o início, diz Mahaney. Sou um homem orgulhoso buscando humildade pela graça de Deus. Não escrevo como uma autoridade no assunto. Escrevo como um colega peregrino, trilhando, como você, o caminho preparado para nós pelo nosso humilde Salvador. E essa manhã, antes de eu falar sobre humildade, eu faço de Mahaney as minhas palavras. Sou um homem orgulhoso buscando humildade pela graça de Deus. Não prego para vocês essa manhã como uma autoridade no assunto. Prego como um colega, trilhando o caminho como você, o caminho preparado para nós pelo nosso humilde Salvador. É isso que eu faço essa manhã com vocês. Não me olhe essa manhã falando sobre humildade como autoridade. Sou um homem orgulhoso, buscando a humildade de Deus e a graça dele para ser transformado. Esse assunto de humildade, Jesus já tinha introduzido ele. Olha aí comigo em Marcos capítulo 9, verso 35. Se você está acompanhando com a gente desde o início, você vai lembrar que Jesus já tinha tratado sobre isso com eles. Verso 35 vai dizer: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Agora, Jesus repete a dose nos discípulos. E não é porque há uma repetição, de novo um ensino sobre humildade, que nós deveríamos se desligar desse texto. Pelo contrário, se Jesus repete isso 2 vezes com seus discípulos, é porque isso ainda é importante para os discípulos ouvirem. E é importante para nós aqui ouvirmos a respeito de humildade essa manhã. Se Jesus repetisse 3, 5, 10 vezes, nós pregaríamos a respeito disso 3, 5, 10 vezes. Será que é importante esse tópico para Deus? Tiago 4,6 vai dizer que ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Será que a gente não quer essa graça do Senhor trabalhando na nossa vida essa manhã? A esse eu estimo, Isaías 66, ao humilde contrito de espírito. Provérbios 16:5, o Senhor detesta
detesta os orgulhosos de coração. Nós faremos bem essa manhã se a gente der bastante atenção ao que o Senhor Jesus tem a dizer a respeito desse tema. Onde que a gente está aí no nosso contexto? Hoje a gente está na terceira predição a respeito da paixão de Jesus. Quem está acompanhando com a gente falou que tem 3 predições a respeito do sofrimento e morte de Jesus. Nós temos a primeira em Marcos 8:31. Jesus chega para ele e começa a dizer que é necessário que o Filho do Homem sofra. Nós temos a segunda em Marcos 9:31. Mesmas palavras de Jesus, ele dizendo aos seus discípulos que o Filho do Homem seria entregue. E nós estamos na terceira e última agora. Marcos 10:33 e 34. Ele vai dizer, estou subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. E agora, como a gente falou, tem sempre uma predição, uma falha dos discípulos e um ensinamento sobre discipulado. Predição, falha e ensinamento. E a gente vai acompanhar essas três passagens hoje. Eu divido o texto aí e coloco para você como 10:32 a 34 é a predição, de 10:35 a 44, uma lição sobre humildade, e de 10:45 a 52, a condição para vivermos em humildade. Então vamos começar por predição. Olha aí na sua Bíblia os versos 32 a 34, por favor. Predição. O texto começa dizendo que Jesus estava subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente deles. Verso 33 ele repete isso, estou subindo para Jerusalém, vou ser entregue aos sacerdotes e os mestres da lei. E aí ele acrescenta aí, eles o condenarão, entregarão a gentios, zombarão dele, cuspirão, açoitarão, matarão, e 3 dias depois ele vai ressuscitar. A pergunta que a gente tem que fazer quando nós temos a terceira predição é, o que essa predição tem de diferente das outras? Por que 3? E quando você começa a analisar as 3 predições, você vai perceber que, embora elas são bem parecidas, Jesus sempre tem dado mais detalhes do que vai acontecer com ele. Nessa última que nós estamos aqui, essa predição, é a mais rica e completa em detalhes. Marcos não faz aqui caricatura. Marcos agora pinta o cenário do jeito que tem que ser. Você tem 6 verbos bem fortes aí. Olha a partir do verso 33, finalzinho do 33. Condenarão, entregarão, zombarão, cuspirão, açoitarão e matarão. Os detalhes são riquíssimos agora nessa predição. Mais que isso, nessa predição agora nós temos o local em que isso vai acontecer. Coisa que até então, nas 2 primeiras, nós não tivemos o local. E o local está aí no verso 32 e no verso 33. Marcos no verso 32 vai dizer, eles estavam subindo para Jerusalém. Agora nós temos o local em que eles estão indo, e diz o texto que Jesus ia à frente. Jerusalém, gente, no livro de Marcos, nunca indica coisa boa. Sempre quando Jerusalém aparece no livro de Marcos, é oposição a Jesus. Coloco alguns exemplos aí para vocês. Marcos 3:22, por exemplo. Os mestres da lei haviam descido de Jerusalém, que Jerusalém é uma montanha, diziam, ele está com Beelzebu. Marcos 7, os fariseus e alguns mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se com Jesus, e aí vinha mais oposição. Jerusalém é o lugar que os mestres da lei estão, e você lembra de Marcos 2, os mestres da lei acusavam Jesus, ele está blasfemando, é o lugar onde os fariseus estão. Então, quando Jesus diz, estamos subindo para Jerusalém, qual você acha que seria a reação dos seus discípulos? Medo. Olha o verso 32 aí. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Você tem 2 grupos seguindo Jesus. Discípulos espantados e admirados, e você tem a multidão com medo, é claro. Eles sabem para onde ele está indo. Está indo para Jerusalém. E eles sabem que de Jerusalém não vem coisa boa. Mas mais do que isso, gente, Jesus sabia o que o esperava em Jerusalém. E Marcos vai dizer para a gente, no verso 32, que Jesus ia à frente. Jesus sabia que ele seria agora o cordeiro sacrificado, e mesmo assim, Jesus, resoluto, ia à frente, traçava o caminho, guiava os seus discípulos para a cruz, subia com eles para Jerusalém. Se eu pudesse usar uma ilustração com vocês, eu diria que é como se fosse um homem com paletó, e esse paletó está enroscado agora num maquinário,
e esse maquinário vai tragar em questões de segundo, esse homem vai dilacerar ele. Jesus está subindo para Jerusalém, não tem mais volta. Ele sabe, o tempo chegou, o meu momento chegou, eu estou resoluto e eu sigo para Jerusalém. Eu subo o monte. Vocês vão lembrar de Gênesis 22, que tinha um dia um pai e um filho subindo para o monte, e o filho vira para aquele pai Abraão e pergunta no caminho do monte, fala: pai, onde que está o sacrifício? Abraão responde para ele: filho, o Senhor vai prover o sacrifício. Aqui nós temos o filho subindo o monte, mas o filho não faz a pergunta para o pai onde está o sacrifício. O filho é o próprio sacrifício. E ele sabe que agora ele é o cordeiro que vai ser dilacerado quando ele subir aquele monte. Aquele sacrifício que Deus usou para cobrir Adão e Eva no paraíso, agora teria o seu cumprimento final. Aquele sangue de Abel que clamava por justiça, agora seria vindicado. Aquele cordeiro pascual que o sangue foi passado nos umbrais da porta, agora teria o seu significado real. A oposição de Salmo 2, porque se enfurecem as nações, os povos tramam em vão, agora estava se cumprindo. A profecia de Zacarias 13, que seus amigos vão desertar ele, Jesus está à frente e seus amigos já estão atrás com medo, está se cumprindo. A serpente levantada em Números 21 agora tem seu real significado. A predição do salmista que suas roupas seriam rasgadas em Salmo 22 logo aconteceria. E o pior para Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Em poucos dias esse berro seria dado. E Jesus segue resoluto. Jesus segue firme, indo para Jerusalém. O paralelo que tem nessa predição com Isaías 53 é impressionante. É como se Marcos tivesse isso em mente, Jesus mesmo, falando a respeito de si, tivesse isso em mente. Ele é como se fosse um cordeiro levado para o matadouro, na mão de tosqueadores, mas ele fica calado. Ele não abre a sua boca. Ele segue o seu caminho. Com o julgamento opressivo ele foi levado, não há julgamento, não há condenação acontecendo. Verso 11 de Isaías 53 vai dizer que depois ele verá a luz e ficará satisfeito, e nas palavras de Jesus, 3 dias depois ele ressuscitará. Ele é o servo sofredor de Isaías 53, está subindo resoluto para Jerusalém, e nós deveríamos nos maravilhar todas as vezes que nós lemos essa narrativa. Esse é o amor do nosso Salvador por mim e por você. Ele sobe o morro, ele vai adiante. Esse é o tamanho do amor do nosso Salvador por mim e por você. O John Piper, no livro dele, 50 Reasons Why Jesus Came to Die, 50 razões porque Jesus veio morrer, olha o que ele diz a respeito de como nós deveríamos ler a morte de Jesus. Devemos olhar além das causas humanas, mas para o propósito divino. A questão central da morte de Jesus não é a causa, mas o propósito, o significado. Os seres humanos podem ter suas razões para querer Jesus fora do caminho, mas Deus pode projetá-lo para o bem do mundo. De fato, os propósitos de Deus para o mundo na morte de Jesus, veja gente, são insondáveis os propósitos na morte de Jesus. A gente deveria estar lendo isso aqui falando assim, tem tanto propósito divino por trás disso, está além de causas humanas aqui. E aí Paulo vai dizer, eu vou tentar descrever 50 propósitos divinos, mas sempre haverá mais o que dizer. E a gente pode dizer, sim, Piper, sempre haverá mais o que dizer em respeito à morte de Jesus. Tem muito propósito divino nesse texto que nós estamos lendo. E se lermos sempre esses textos com isso no coração, isso de fato vai fazer toda a diferença. Jesus segue adiante para Jerusalém. Os seus discípulos deveriam entender que esse é o caminho dos discípulos e da igreja de Jesus. Cruz. Mas o que acontece? Logo depois de toda a predição, vem uma falha. E agora nós somos surpreendidos no versículo 35. Olha o versículo 35 aí, o que acontece. Eu vou para o meu segundo ponto agora, que é a humildade. 35 diz o texto, para nossa surpresa: nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Jesus subindo para Jerusalém. E aí os discípulos
mais uma vez aparecem perante seu mestre. E veja que eles são inteligentes aqui, eles são bem espertos. Porque se você lembrar, na primeira predição, eles tinham um porta-voz do grupo. Era Pedro. Pedro era o porta-voz do grupo, Jesus fala o que ia acontecer com ele, vamos botar Pedro perante Jesus, que Pedro vai resolver o nosso problema e vai mostrar a ele qual é a nossa verdadeira motivação do coração. E aí Pedro foi humilhado perante Jesus, repreendido perante Jesus. A segunda predição não precisou de porta-voz, porque Jesus pegou os caras numa pergunta: o que vocês estão discutindo no caminho? Nem precisou de ter um representante do grupo, porque Jesus já pegou eles no meio do caminho com aquela pergunta. Mas agora, na terceira predição, eles têm 2 novos porta-vozes aí. Pedro não deu certo, então vamos tentar agora com Tiago e João. Aliás, Pedro, Tiago e João eram aqueles 3 que estavam no Monte da Transfiguração, certo? Eram aqueles 3 mais próximos de Jesus. Se Pedro não deu certo, certamente ele vai ouvir Tiago e João. E agora eles só mexem nas pecinhas do tabuleiro, mas a motivação do coração deles ainda é a mesma. E eles colocam agora os representantes perante Jesus. E vem então Tiago e João e faz uma perguntinha totalmente infantil, gente. E se você é pai de criança pequena aqui, você vai saber que, de fato, é uma perguntinha infantil. Olha o que eles falam aqui: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Você tem uma criança pequena para você, ela quer pedir algo errado para você. Ao invés dela pedir logo a coisa errada, ela vai exigir uma promessa sua. Ô pai, promete que você vai dizer sim se eu fizer uma pergunta para você? Não é verdade? Promete que você vai dizer sim. O pai, gente, que está ouvindo isso de uma criança, o pai sabe o que está passando no coração da criança. Lá vem bomba. E aqui você tem os discípulos querendo um cheque em branco em primeiro. Primeiro eu quero uma promessa do mestre. Porque se ele prometer sim, independente do que eles vão pedir, o cheque está dado. É tão infantil isso aqui, essa pergunta que os discípulos trazem para ele, que Mateus vai narrar que eles trazem a mãe deles. Salomé está aqui. Os caras trazem a mãe para falar com Jesus. Salomé é irmã de Maria, mãe de Jesus, tia de Jesus então. Está tudo em família, é bem próximo. Com certeza o Salvador vai cair nessa. O cenário está armado, gente. Aí, verso 36, o que Jesus responde a eles? O que vocês querem que eu lhes faça? Jesus mais uma vez responde com uma pergunta. E você deve se lembrar que toda vez que Deus pergunta, ou Jesus pergunta na Bíblia, não é falta de informação, mas é para servir o coração desses discípulos, para que eles possam refletir no que está passando no coração deles. Como ele fez antes, o que vocês estão discutindo pelo caminho, aqui é a mesma coisa, o que vocês querem que eu lhes faça? Aí, gente, pensa um pouquinho, eles têm a faca e o queijo na mão aqui. Se o seu Salvador chegasse para você e falasse, o que você quer que eu lhe faça? O que você responderia? De fato, é uma perguntinha que revela as verdadeiras intenções do nosso coração. Jesus faz uma pergunta aqui para eles chave. Será que nós seríamos altruístas e falar, nós queremos que o Senhor seja glorificado, nós queremos servir? Ou falaríamos como eles nos versos 37, olha o verso 37 como eles respondem. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. E o coração deles agora é exposto. Se Jesus faz uma pergunta para que o coração fosse exposto, o coração está bem exposto. Se antes eles tinham medo, agora eles querem glória. E tanto medo quanto glória mostra que o eu está no centro. No medo, eu sou autossuficiente, eu não confio, eu não dependo, eu acho que eu posso mudar, e se eu não consigo mudar a situação, então eu tenho medo. E na glória, então, o que dizer? E não é que aqui eles estão muito errados no que estão falando. Eles acertam, né? Merecia uma estrelinha nossa aí na teologia deles. Eles acertam, Jesus, você vai ter sua glória. Mas eles não estão preocupados com a glória dele aqui. O que eles estão fazendo é, eu quero usar a sua glória como um meio para que eu tenha a minha glória.
para que eu me assente à direita, para que eu me assente à esquerda. Sentar à direita e à esquerda, você sabe, o rei botaria a direita e a esquerda, aqueles que são mais importantes, que são mais estimados no seu reino, e é isso que eles estão pedindo. Nós queremos o lugar de prioridade no lugar com relação aos outros discípulos. Importância, status, grandeza, honra, ambição. Parece inacreditável, gente, que se você lembra comigo de Marcos 9, Jesus tinha acabado de dizer para eles, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos, mas o orgulho do nosso coração nunca está satisfeito. E aqui o orgulho começa a falar mais alto mais uma vez no coração desses caras. Jesus vai dizer no verso 38, olha aí o verso 38. Vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus repreende eles. Eu não estou indo para essa glória que vocês estão imaginando. A minha glória seria revelada em outro lugar. Eu teria sim um à minha direita e um outro à minha esquerda. Mas não é essa glória que vocês estão imaginando. Jesus vai dizer, podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? O que é essas palavrinhas de Jesus, cálice e batismo? Para a gente entender, no contexto mais próximo, cálice aparece aí em Marcos 14:36. Olha aí comigo, Marcos 14:36. Eu botei aí no telão. Quando Jesus diz a respeito do cálice, para a gente entender o que ele está falando. Jesus vai orar em Marcos 14, vai falar, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Qual é o cálice que Jesus está orando para pedir para afastar aqui? É o cálice da ira divina. É o cálice da condenação divina que cairia sobre ele. Jeremias vai deixar isso claro na última frase, Jeremias 49:12. Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Cálice é igual a castigo. O que Jesus está falando é, eu vou beber o cálice. E batismo, porque não só vou beber, eu vou me imergir na ira. Eu vou ser mergulhado na condenação. Jesus está dizendo, vocês querem glória, mas estariam dispostos a passar por sofrimento e morte, discípulos? Verso 39, gente. Eles ainda respondem, podemos. Podemos. Autossuficiência, orgulho, podemos, Jesus. Bem parecido com Pedro, né? Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Aí o galo canta 3 vezes. Marcos 14:50, todos o abandonaram e fugiram. E aqui tem os discípulos autossuficientes. Falando para Jesus, nós podemos. Jesus vai dizer para eles, aí no verso 39, vocês beberão, olha o tempo futuro, vocês beberão o cálice que eu estou agora bebendo, presente. E vocês serão batizados com o batismo que eu estou agora sendo batizado. E aqui ele faz uma profecia de como esses homens morreriam. Você sabe que Tiago foi o primeiro mártir dentro dos apóstolos em Atos capítulo 12. Foi transpassado pela espada de Herodes. Você vai beber, Tiago. E João, você também vai beber e vai ser emergido. Ele foi um dos últimos, né, apóstolo a ser martirizado depois da ilha de Patmos. Verso 40, sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Jesus não responde quem vai sentar à sua direita e à sua esquerda, e nós também não especulamos quantos e quem vão sentar à sua direita e esquerda. Quando a gente está lendo até aí, parece que só os 2 têm problema de orgulho. Os outros 10 agora estão resolvidos. Os 2 têm esse probleminha, mas os 10 estão, muito bem. Só que olha o verso 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. E a pergunta que a gente tem que responder é, por que ficaram indignados? Será que eles ficaram indignados com Tiago e João, falando assim, como nós estamos aqui, né, hoje, olhando para eles com esse olhar de zelo e humilde, falando, nossa, como vocês são orgulhosos. Nós estamos indignados com vocês. Será que é esse olhar que os 10 tiveram para eles? Ou será que os 10 ficaram indignados porque eles também queriam a glória?
eles também querem o lugar de prioridade, direita e esquerda. Nós vemos a resposta, entendemos isso no verso 42. Jesus os chamou e disse, veja, Jesus não chama só Tiago e João para repreender, Jesus chama os 12. O que mostra para a gente, que todos aqui estão no mesmo barco. Todos almejam grandeza, todos querem ser importantes, todos querem glória. Jesus olha para os 12 e vai dizer, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Em outras palavras, 12, olha ao redor de vocês. Está vendo o Império Romano? Está vendo como é o nosso contexto? Está vendo como eles definem grandeza, se autopromovendo, querendo fama, status? Vocês estão vendo como é a grandeza no nosso contexto? Verso 43. Não será assim entre vocês. E ouça isso essa manhã, discípulo de Jesus. Não será assim entre vocês. Essa não é a minha definição de grandeza. O meu reino não é deste mundo. A influência de vocês deve divergir da maneira da influência do mundo. Os meus discípulos não estão nesse mundo para exercer esse tipo de autopromoção. Vocês não estão aqui para promover seu próprio nome. Vocês não estão aqui para buscar a fama. Vocês não estão aqui para serem servidos. Não será assim com vocês, discípulos de Jesus. Vocês estão vendo o contexto aí fora, no trabalho, na escola, na sociedade, na política, como há uma autopromoção, como querem fazer nome e status. Não será assim com vocês, discípulos. Não será assim com vocês. E ele nem diz, vamos pegar um caminho. Ele diz, pelo contrário. Vocês estão vendo como é aí fora, mas é pelo contrário com vocês. É totalmente oposto, não é nem pegar uma margem, é pelo contrário. Não comprem essa ideia de grandeza. E ele volta a dizer, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Mais uma vez, Jesus redefine o que é grandeza para nós, discípulos de Jesus. E ser grande, mais uma vez, aos olhos de Deus, é servir. Ser grande aos olhos de Deus é servir. Jesus volta a dizer isso aos seus discípulos, se vocês quiserem ser grandes, importantes, sirvam. Sirvam. Quer ser relevante? Sirva. Veja mais uma vez que Jesus não corrige o desejo deles por grandeza. Jesus não diz, parem de pensar nisso. Jesus falou, sim, vocês querem ser importantes, o caminho é outro. Sejam importantes. Como? Sirvam. E a palavrinha que servo que ele usa é diáconos. E diáconos é a ideia do garçom, que tem a sua toalhinha no braço. E estão todos sentados à mesa, mas você não está sentado à mesa. Você é o garçom que serve todos eles. E você sabe que quanto mais chique é o restaurante que você vai, maior é a discrepância entre os que estão à mesa e aquele garçom que está servindo. E Jesus está dizendo para nós, discípulos, essa manhã, vocês são garçons. Vocês não estão à mesa. Sirvam. Depois ele usa uma palavrinha mais rebaixada ainda, que é escravo. Escravo é doulos. Ele vai mais fundo. Se os servos servem porque tem trabalho, o escravo serve porque tem senhor. E agora Jesus vai dizer então que sim, todos devem ser servidos, mas no serviço de vocês, considerem os outros superiores a vocês. Considerem os outros senhores de vocês. Você não é senhor, você não reina. Você é escravo. Deveríamos então olhar para essa situação aqui e falar quais são as aplicações que nós conseguimos a partir desse texto.
E eu fico, gente, bem feliz que nesse momento que nós estamos como igreja, formando membresia, daqui a um mês nossa igreja vai ser formalmente reconhecida, a membresia vai ser definida. Eu fico muito feliz que o Senhor Jesus tem traçado nesse momento esse texto conosco, ou essas passagens conosco. Se você já sentou comigo ou com o Franklin, aqueles que estão chegando na igreja, vocês sabem qual tem sido o nosso apelo. Todos aqui têm ministérios. O próximo. Aqui não há espaço para alguém chegar e falar, qual é o meu ministério na igreja? Você já tem o seu ministério. Sirva. Você é escravo. Então serve. Graças a Deus por termos o privilégio de dentro da igreja local sermos grandes aos olhos do Senhor. Todos na igreja local têm um ministério, e o ministério na igreja local é: eu estou aqui para servir o próximo. Eu não entro na igreja como Senhor sentado, e aí esse irmão passa do meu lado, não olha para mim, eu vou lá como Senhor e vou reclamar, mas você é servo, você tinha que ter sorrido, você tinha que ter abraçado, você tinha que ter ido até ele. É diferente, gente. Jesus, graças a Deus por essas palavras, e nos ajuda a ser grande no nosso contexto. Como isso se aplica na nossa família, aos maridos, que normalmente acham que suas casas ou seus lares são o seu palácio, e eles se acham que estão no trono, e a sua esposa é a sua escrava. E aí o marido que está aqui essa manhã está ouvindo: seja servo, seja escravo, sirva a sua esposa. Você não está no trono. Sirva. Como isso cabe a nós, filhos? Eu estou aqui, meus pais não me servem, meus pais não me dão o que eu quero. Você, filho, pega a toalhinha e sirva seus pais. Seja escravo dos seus pais dentro da sua casa. Sejam servos de todos e sejam escravos de todos. Grandeza redefinida mais uma vez para a gente. Graças a Deus por isso. Só que Jesus não só nos chama para esse serviço abnegado, mas Jesus nos provê o meio para que esse serviço aconteça, e é onde eu encerro agora no meu terceiro ponto. Jesus provê a condição para que esse serviço possa acontecer de verdade. Olha o verso 45, marca ele que ele é um dos versículos mais importantes da sua Bíblia, se eu posso dizer isso. Verso 45 é com certeza o mais importante do livro de Marcos. Jesus provê a condição para que vivamos essa vida abnegada de serviço. Ele vai dizer: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Presta atenção aqui, gente. A priori, parece que Jesus está dizendo simplesmente que isso aqui é um exemplo. Por exemplo, vocês têm que servir, vocês têm que ser escravo de todos, pois eu sou o exemplo. Olha para mim como exemplo, eu vim dar a vida por vocês, então vocês têm que agora ir lá e dar a vida pelo próximo. Sim, Jesus é o nosso exemplo, com certeza, mas tem muito mais aqui do que simplesmente o exemplo. Falar para servir o próximo e ter um exemplo, todas as religiões têm. Qual religião não chega para você e fala: você precisa servir o próximo, e tem um exemplo na nossa religião que viveu dessa maneira? Toda religião tem, mas o que Jesus está dizendo aqui, ele é mais que um exemplo. Ele é a condição para que a gente possa dar a nossa vida em serviço pelo próximo. Porque ele vai dizer: eu não vim ser servido, mas eu vim servir vocês. Veja, e eu resgatei vocês do poder do pecado. Eu resgato vocês da condenação do pecado. E é porque vocês foram resgatados, vocês agora são livres, e livres para servir. O verso 45 não é só o exemplo, o verso 45 é também a condição, porque aqueles discípulos que foram de fato resgatados do poder do pecado, a saber, do poder do orgulho, agora podem ser livres, e livres para servir. Então, quando Jesus fala para mim e para você: vai servir, gente, presta atenção.
A gente não precisa ficar desesperado com essas palavrinhas, porque Jesus proveu, em primeiro lugar, o resgate. E se você crê nessa manhã que Ele te liberta do poder do pecado, da condenação do pecado, você de fato será livre, e sendo livre, Ele agora te deu a condição para que você possa servir. Jesus não é só o exemplo, Jesus é a condição para que você possa servir. Você foi resgatado para isso, para servir Ele e servir o próximo. É por isso que o cristianismo difere de qualquer outra religião do mundo. O mestre de qualquer religião pode falar, eu sou um bom exemplo e vocês têm que fazer o mesmo. Mas cadê a força e a condição para isso? Cadê a graça para isso? E Jesus no verso 45 ele fala, não, discípulos, eu já servi vocês. Se Jesus já nos serviu, por que estamos ainda em busca de serviço? O que falta para nós? Podem ir servir. Vocês estão libertos. Vão servir. E é por isso, na minha opinião, que a história desse cego entra na última predição aí. Eu não vou ler, eu só vou dizer porque ela está aí. Marcos começou na primeira predição dele com a história de um cego, e na última predição dele agora, ele encerra com um cego. Por quê, gente? Na primeira predição nós temos o cego de Betsaida, lembra? Tem que tocar uma vez e ele não vê, ele vê como árvore, toca mais uma vez. Logo depois que toca e vem a cura do cego, vem Pedro, o discípulo Pedro, e diz, eu vejo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Marcos está querendo dizer logo no início? Que para os discípulos confessarem quem ele é e viver essa vida de discipulado, precisa de uma intervenção divina. O cego serve como exemplo. Agora, no final da terceira predição, nós temos outro cego. E agora, o que Marcos quer mostrar para nós com esse outro cego, é a mesma coisa. Discípulos de Jesus, se vocês querem ver Jesus quem Ele é, e querem ter essa vida aqui de discípulo verdadeiro, vocês precisam de uma intervenção divina, como esses cegos tiveram. É por isso que nós estamos agora em uma história entre os dois cegos. Precisamos de um Salvador pessoal, interagindo comigo, como esse cego. Jesus interage com ele, toca nele, dá uma palavra a ele, e esse cego é liberto. E Marcos quer mostrar para nós, vocês querem ser discípulos de Jesus, vocês querem vê-lo e contemplá-lo, e querem viver essa vida que ele está chamando, nós precisamos de intervenção divina, nós precisamos de um resgate. Olha a perguntinha que Jesus faz para o cego no verso 51. Olha a perguntinha, o que você quer que eu lhe faça? Jesus não fez a mesma pergunta para os seus discípulos no versículo 36? Olha o verso 36. O que vocês querem que eu lhes faça? Os discípulos respondem, eu quero glória. O cego responde, eu quero ver. O que Marcos está querendo mostrar para a gente é, discípulos de Jesus, clamem por uma intervenção divina. Clamem por misericórdia. Clamem, eu preciso ver. Porque sem a intervenção divina, nós não vamos conseguir seguir Jesus nesse caminho. Veja que o texto do cego termina no verso 52 dizendo, ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Os discípulos da história anterior seguiam Jesus de longe com medo, mas esse que recebeu a liberdade, esse que recebeu a cura divina, agora pode seguir Jesus pelo caminho. E nessa manhã, Jesus nos pergunta, o que vocês querem que eu lhes faça? E os discípulos de Jesus essa manhã têm duas respostas. Eu quero glória, ou filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso ver. Eu preciso da sua intervenção. Senão não vou conseguir te servir e servir ao próximo. O cego nos serve de exemplo. Tenhamos hoje um toque divino. Tenhamos hoje uma intervenção divina para seguir Jesus e para servir o próximo. Jesus essa manhã nos pergunta, o que vocês querem que eu lhes faça? Vocês querem glória? Ou vocês querem falar, filho de Davi, eu preciso de misericórdia então. Se é essa vida que eu tenho que viver, eu preciso da condição para isso. Jesus, em sua misericórdia hoje,
pode nos tocar, pode nos curar, pode nos libertar e pode prover o que é necessário para que essa vida aconteça. Vamos orar? Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Nós queremos ver, Senhor. Nós precisamos de uma intervenção divina. Nós precisamos da sua graça, Senhor, para não darmos esses passos errados que seus discípulos deram. Então interage como um Salvador pessoal hoje. Se revela verdadeiramente aos nossos corações, eu te peço. Tira a cegueira dos nossos olhos. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te clamamos hoje como igreja, como discípulos. Não a nós, Senhor, não a nós. Nenhuma glória a nós, mas ao teu nome, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Ajuda-nos, dá-nos a graça necessária, a libertação necessária, para que a gente possa viver essa vida, reconhecer quem o Senhor é, servir o próximo, ser escravo do próximo. Ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos, filho de Davi. O Senhor tem poder para isso. O Senhor tem poder para isso. Clamamos a tua intervenção nos nossos corações. Transforma-nos. Por teu nome e glória. No teu nome, Jesus, filho de Davi. Amém e amém. Amém.